Boa noite, pessoal da disciplina de Fenômenos de Transporte. Aqui é a professora Daniela e hoje nós vamos finalizar o nosso estudo da unidade 1 com a seção ponto 3, cinemática dos fluidos. Cinemática dos fluidos também pode ser chamada de hidrodinâmica e ela estuda os fluidos em movimento. Pode ser dividida em hidráulica, que estuda os líquidos em movimento, e a aerodinâmica, que estuda os gases em movimento. Nessa seção nós vamos estudar a hidráulica, então os líquidos em movimento. Você pode também analisar os princípios da cinemática dos fluidos em algumas aplicações, como cálculo das forças de arrasto, sustentação de aeronaves, cálculo da vazão de petróleo em um poço ou através de gasodutos, cálculo da perda de carga em sistemas de bombeamento, modelagem do escoamento através de um corpo aerodinâmico, etc. Todas essas explicações vocês têm no livro didático. Então, nós temos que solucionar algum problema, né, dentro da dinâmica dos fluidos. E nós vamos trabalhar com velocidade, vazão, pressão, densidade, analisando em função do tempo e do espaço. Nós temos aqui uma situação problema que nós vamos responder no final da sessão. E nós vamos analisar primeiramente o comportamento de escoamento de um fluido. Nós temos a primeira situação explicada por Lagrange. Lagrange inventou um método de análise que acompanha a trajetória de uma única partícula de fluido ao longo do seu escoamento. Então, ao longo do seu escoamento, ele observa uma única partícula variando em função do tempo. E qual que é a dificuldade de utilizar esse método? Que você tem que realizar equações diferenciais parciais para cada ponto onde esse fluido está escoando. Então, você acaba tendo um trabalho matemático muito difícil, mas tem uma aplicação interessante. Você pode aplicar esse método para acompanhar partículas de óleo, por exemplo, vazadas no oceano devido a alguma contaminação, algum problema. Então, você pode aplicar esse método para, acompanhar o caminho desse óleo. E nós temos também aqui explicação segundo Euler. Ele inventou um outro método de análise que estuda as propriedades do escoamento no fluido em pontos fixos no espaço em função do tempo. Então, ele observa cada ponto fixo. Na maioria dos problemas se utiliza esse método. Nós vamos estudar aqui no nosso material o escoamento de um fluido de acordo com a seguinte classificação: quanto à variação no tempo, quanto à variação no espaço, quanto ao movimento de rotação e quanto à variação da trajetória. Com relação ao movimento de rotação, nós não estaremos estudando, porque nós estamos desprezando o movimento das partículas em relação ao seu próprio centro de massa. Então, desconsiderando-se, portanto, a velocidade angular das partículas em torno do centro de massa. Essa parte nós não estamos considerando. Quanto à classificação do escoamento em relação à variação no tempo, nós temos dois tipos de escoamento. Um no regime permanente e um no regime variado. No regime permanente, você tem que as propriedades do seu fluido não variam com relação ao tempo, então permanece. E com relação ao regime variado, então o nome, as propriedades do fluido irão variar em relação ao tempo. Então aqui tem um exemplo apresentado no seu livro. Você tem um reservatório num regime permanente, quando a quantidade de fluido, porque a quantidade de fluido que entra no seu reservatório é a mesma que sai. Entrou, saiu. Então, o volume de fluido no reservatório é constante. Agora, se você interromper a entrada do fluido, ele deixa de entrar e vai estar saindo. Então, vai diminuir o volume dentro do reservatório. Então, o volume vai variar em relação ao tempo. Vamos ver aqui a classificação do escoamento com relação à variação no espaço e com relação à variação da trajetória no
os tópicos a seguir que estão apresentados. Então, nós vamos verificar estes 4 tópicos. O primeiro deles, número de Reynolds. Nós vamos definir os regimes de escoamento quanto à variação da trajetória. O que Reynolds fez? Ele utilizou um aparato, lá no início de 1883, para visualizar o escoamento no interior de uma tubulação transparente. Então, ele utilizou um escoamento de água com uma tubulação com a injeção de uma linha de corante, certo? Então, ele analisou 3 situações. Quando a vazão era baixa, ele observou que o escoamento apresentava esse comportamento aqui. Esse comportamento foi chamado de escoamento laminar. Já quando ele aumentou um pouco a vazão, ele começou a observar que o regime de escoamento desse fluido, ele apresentava um pouco turvo, às vezes desse modo turbulento e às vezes se apresentava nesse modo chamado laminar. Então, ele chamou de escoamento de transição. Agora, se essa vazão era muito, muito alta, ele observou sempre esse regime de escoamento turbulento. Então, apresentamos 3 tipos: laminar, de transição e turbulento. E aí nós temos uma forma de analisar, segundo a equação do número de Reynolds, qual que é o regime de escoamento que nós temos. Então, ele apresentou aqui a equação, número de Reynolds, que aqui seria a densidade, o μ é viscosidade dinâmica, a velocidade média do fluido e o diâmetro da tubulação, que pode ser velocidade média vezes diâmetro e viscosidade cinemática, onde viscosidade cinemática é o μ sobre o ρ, então posso substituir. Então, tendo essas informações, eu posso chegar ao valor final do número de Reynolds. Segundo essas informações, se o meu número de Reynolds for menor do que 2.000, o meu escoamento é laminar. Se ficar entre 2.000 e 2.400, é o limite de transição. E se ficar maior que 2.400, então o escoamento é turbulento. Temos aqui também o escoamento unidimensional. O escoamento unidimensional é um tipo considerado simples dentro da classificação quanto à variação no espaço, né? E as propriedades do meu fluido, elas variam com relação a apenas uma coordenada, certo? Sendo, portanto, constantes em relação às outras coordenadas. E eu posso ter também um escoamento considerando mais de uma coordenada. Eu posso ter coordenadas x, y, posso ter coordenadas x, y, z. E nós vamos ter um escoamento chamado de bidimensional, ou, né, x, y, z, escoamento tridimensional, normalmente utilizado em cálculo computacional. E a vazão e velocidade média do escoamento. O que é a vazão? Vazão é o volume de fluido, né, que cruza uma determinada seção por unidade de tempo. Volume por unidade de tempo. Então, um exemplo de vazão: volume de água que é escoado por uma cachoeira por tempo. Então, seria um jeito de você ver a vazão. Uma outra maneira de calcular a vazão é trabalharmos com a seguinte fórmula: vazão vai ser igual à velocidade média do escoamento multiplicado pela área da seção transversal da tubulação. E a vazão mássica é expressa pela multiplicação da vazão pela massa específica, que é massa específica é a densidade. Posso substituir e ter a equação dessa forma. E posso também integrar a equação da vazão e chegar em Vm igual a 1 sobre A integral de V dA. É só integrar essa equação. Começando os exemplos.
Vamos determinar a velocidade média do escoamento a partir de um diagrama de velocidade linear. Então, a figura vai mostrar um desenho esquemático, né, do nosso problema. Então, aqui vamos supor que esse escoamento seja bidimensional. Então, nós temos duas coordenadas. A área da seção transversal do escoamento vai ser base vezes altura. E como essa velocidade é linear, ela é expressa por uma equação da reta. Certo? Onde o C1 vai ser o coeficiente angular e o C2 vai ser o coeficiente linear da reta. Me baseando nas condições de contorno, eu sei que no ponto onde y é igual a zero, eu tenho v igual a zero, e no ponto onde y é igual a h, eu tenho v igual a v0. Certo? Condições de contorno se trata sempre dos limites. Então, aqui é o meu, digamos, meu começo e meu fim. Então, substituindo, né, C2 igual a zero, eu consigo determinar que o valor de C1 é V0 sobre H. E substituindo o valor de V0 sobre H no C1, C2 igual a zero, eu consigo chegar ao valor do V, da velocidade média do escoamento. Então, pegando a equação que nós fizemos da integral, 1 sobre a área, eu posso colocar o valor do B vezes a altura. O V, eu vou substituir pelo V que eu acabei de mostrar no slide anterior, eu consigo determinar esta integral. Então, o que eu vou conseguir concluir? Que a velocidade média é exatamente a metade da velocidade máxima e está localizada em y igual a h sobre 2, na metade dessa altura. Equação da continuidade para um regime permanente. O que seria essa equação da continuidade? Na verdade, muito simples. É a lei da conservação da massa. O que diz a lei da conservação? Quantidade da vazão, né, que entra é a mesma vazão que sai. Então, tudo que entra tem que sair. Essa quantidade tem que ser igual. Então, nesse caso, você está com a equação da continuidade para regime permanente. Mais um exemplo, nós vamos aqui, né, na figura 1.24, supor que a água que escoa num regime permanente na tubulação com uma contração, ilustrada nessa figura, pede para determinar a vazão volumétrica, a vazão mássica e a velocidade média nessa seção 1.2. Então, tem alguns dados. A velocidade no ponto 1 é 1 metro por segundo, tem a área da seção transversal, 0,001, na seção transversal, no ponto 2, 0,0005 metros por quadrado, tem a densidade da água, e eu tenho G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos considerar que o Q2 é igual a Q1. Portanto, eu posso considerar o Q1 aqui, que é a velocidade média, vezes a área. Tinha me dado esses dados, eu chego ao valor de 0,001 metros cúbicos por segundo, respondendo a primeira questão. Pede a vazão mássica. Faço a mesma coisa, substituindo o valor da densidade, vezes a velocidade, vezes a área. Vou chegar em 1 kg por segundo. E a velocidade média na seção 2, eu vou igualar a vazão no ponto 1 no ponto 2, pela fórmula, vou escrever dessa forma e vou substituir os valores. 1 metro por segundo vezes a área 0,001 é igual V2 que eu quero descobrir e a área no ponto 2 que eu tinha. Então, eu chego no valor de 2 metros por segundo. E se eu tiver alguma situação que eu tenho mais de uma entrada para o fluido, mais de uma saída para o fluido, por exemplo, então, segue a mesma lei da conservação. Todas as entradas têm que ser igual à quantidade de todas as saídas. Aí, nesse passo, nós finalizamos a sessão, nós vamos para a parte de exercícios. Analisando a situação problema do início da sessão,
Projetaremos o sistema hidráulico de uma prensa que necessita de uma vazão de fluido suprida por uma bomba hidráulica, que seja suficiente para o atuador hidráulico executar sua função de embutimento. Calcular a vazão e o número de Reynolds do escoamento de fluido a partir da velocidade média na tubulação que realiza a conexão entre a bomba e o atuador. Então, ele pergunta para resolver o número de Reynolds, né, a partir da velocidade. Então, nós vamos resolver sabendo que a velocidade média do escoamento é linear, então, Vm vai ser igual a V0 sobre 2, que nós respondemos isso logo atrás. Então, nós vamos calcular a velocidade média do escoamento. Tem-se que a vazão é dada, então, você vai calcular a velocidade. A vazão foi dada, então, você vai substituir o número de Reynolds. Então, se você sabe as propriedades, né, sabe o diâmetro da sua tubulação, você é capaz de responder a questão que ele pergunta do número de Reynolds. Temos uma outra situação problema. Vamos determinar a velocidade média do escoamento a partir de um diagrama de velocidades, dado por uma função quadrática de V igual a 75y menos y ao quadrado. Então, a figura ilustra o desenho, né, do nosso problema. Aqui está o nosso desenho. Como que nós vamos responder? Nós vamos utilizar a fórmula da velocidade, daquele jeito que nós vimos. 1 sobre A, ele está na fórmula, né? Nós vamos substituir o V pelo valor da equação que ele tinha me dado, 75y menos y ao quadrado, vezes B dy, certo? Então, eu vou fazer o cálculo da integral, né? 75y vai ser 75y ao quadrado sobre 2. Vocês estão lembrados de como faz a integral. Y ao quadrado fica y ao cubo sobre 3, né? Entre 0 e y. Então, no limite onde tem 0, tudo vai ser cancelado. Então, no H, eu vou ficar com esta equação. Então, sabendo da altura e da área, eu sou capaz de responder. E os nossos exercícios no livro. Na seção Faça Valer a Pena, exercício 1, um líquido de massa específica, 1000 kg por metros cúbicos, e viscosidade dinâmica, 10 a menos 3 Newton segundo por metro quadrado, escoa com velocidade de 0,1 metros por segundo por uma tubulação de 10 centímetros. Aí ele pergunta o que eu posso responder sobre esse escoamento. Lembra que nós vimos turbulento, laminar? O que eu vou responder? Eu vou substituir essa equação, na equação do número de Reynolds. Esse M aqui é o μ. O que era o μ? Viscosidade dinâmica. E o R era o ρ. Todas essas informações me foram dadas no problema. Então, eu vou chegar a um valor que, no caso, é maior do que 2.400 que tinha me apresentado, né? Se é maior que 2.400, estou no regime turbulento. Não 4.000, né? 2.400. Segunda pergunta. Qual é a vazão volumétrica de um escoamento com velocidade média de 10 metros por segundo através de uma tubulação de diâmetro igual a 10 centímetros? Então, ele pergunta a vazão volumétrica. Como que eu vou responder? Eu tenho a velocidade e eu tenho o diâmetro. Fica fácil. Só substituir na formulinha. Velocidade 10 metros por segundo e a área, eu vou substituir. Eu tinha o diâmetro, então vai ficar π 0,1 ao quadrado sobre 4. Fazendo essa continha, vou chegar em 0,0785 metros cúbicos por segundo. Certo? Alternativa C. E na última questão, qual o tempo necessário em minutos para o enchimento completo de um reservatório com capacidade de 3.000 litros, considerando uma vazão de 0,03 metros cúbicos por segundo? O que eu vou fazer? O que era a vazão? Volume por tempo. Perguntou o tempo, eu só vou trocar aqui. A vazão vai trocar de lugar com o tempo. Vou substituir as informações. 3 metros cúbicos.
Ele tinha me dado 3.000 litros, então vou colocar metros cúbicos. 3 metros cúbicos dividido por 0,03 metros cúbicos por segundo vai ser igual a 100 segundos. Mas ele colocou a resposta em minutos, então tenho que fazer a transformação, aquela regrinha de 3, e aí você chega ao valor de 1,67 minutos. Certo, gente? Então, dessa forma, nós finalizamos a nossa unidade 1.